Boa noite a todos. Meu nome é Ednilson Rodrigues, sou aqui de Itaquaquecetuba, Grande São Paulo. E mais uma vez, como toda quinta-feira, eu me reúno aqui com vocês para falar um pouco sobre o Evangelho no Lar. E ultimamente eu venho fazendo de uma maneira um pouco diferenciada, para que aqueles que não são espíritas, que têm dificuldade de compreender o critério dessa atividade, que eles possam entender a maneira, né, que eles veem, que eles compreendem, que eles possam levar dessa experiência essa vibração de paz, de amor, de carinho, de fraternidade, e possam trazer os benefícios que o Evangelho proporciona às nossas vidas. Então, antes de começar o Evangelho, vou fazer uma pequena introdução, né, algumas explicações assim, para que fique mais claro, né, mais objetivo. E principalmente com o tema de hoje, né, que eu vou falar sobre a reforma íntima e saúde emocional. E isso tem tudo a ver, né, e acredito que vai ser bacana também para você que vai participar hoje da nossa atividade. Quando a gente fala da prática do Evangelho no Lar, ou qualquer tipo de prática religiosa, meditação, contemplativa, uma atividade que você exerça regularmente, diariamente, uma vez por semana, depende de você, das suas condições. Mas quanto mais regular, quanto mais natural essa prática na sua vida, ela vai trazer para você alguns benefícios. Primeiro, vai tirar você daquele piloto automático das notícias do dia a dia, das dificuldades, dos problemas, das ansiedades do dia a dia. É um momento onde você se reconecta com você, para depois se conectar com a espiritualidade. E precisa entender bem o seguinte, né? Como é que a espiritualidade, essas forças mais elevadas, essas vibrações mais elevadas, vão chegar até mim, ou a mim, quando a minha mente, os meus pensamentos estão tumultuados, estão confusos, estão cheios de ódio, remorso, rancor, enfim, de tantas coisas negativas. Ele não chega. Então eu acabo não conseguindo me comunicar, acabo não conseguindo trazer aquilo que eu tanto procuro, aquilo que eu tanto quero, que é esse contato com a espiritualidade, com essa força superior maior, e trazer para mim um conforto emocional e espiritual. Então a prática religiosa, a prática do Evangelho, vai proporcionar, desde que assim eu faça regularmente, tomando algumas medidas, algumas ações, vai me trazer essa mudança de pensamento, essa mudança de comportamento. Vou dar o meu exemplo, né? Eu trabalho há muito tempo com público dos mais variados no meu trabalho profissional. E nos últimos 2 anos, com a Covid e tudo isso, eu fui trabalhar com o pessoal de rua, com moradores de situação de rua. E lá tem pessoas dos mais variados matizes, de jeito, e isso traz pra gente uma vibração muito complicada. Você vê casos muito difíceis, casos que muitas vezes te desequilibram, te emocionam, te tiram do teu centro. Então eu tenho o hábito, já há muito tempo, todo dia de manhã eu acordo, eu faço a minha prece matinal, eu vou falar um pouquinho da prece também, e eu deixo sempre na minha casa, na parte da manhã, eu ligo o YouTube lá, a televisão, eu deixo prece, eu deixo uma música suave, uma música leve. Para quê? Para que eu vá me reconectando, me fortalecendo, me preparando para o dia que eu vou ter, né? Para chegar no local de trabalho, estar equilibrado, emocionalmente equilibrado. Chego lá também, faço um outro trabalho pessoal de meditação, de prece. E aí o que é a prece? A prece é esse contato entre eu e a espiritualidade.
Mas como é que eu conecto a espiritualidade se eu estou emocionalmente desequilibrado? Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso me reequilibrar. Como é que eu me reequilibro? Criando hábitos e atitudes que me deem tranquilidade interna, tranquilidade mental, tranquilidade emocional, e eu possa me conectar através da prece, através da meditação. Desculpa, deu uma caidinha aqui no sinal. Então, como eu falei, então, através da prece, dessa reconexão com a espiritualidade, e com esse equilíbrio emocional, reequilibrando emocionalmente, eu consigo entrar em contato com a espiritualidade, com os meus mentores, com aquilo que eu acredito, com o que eu creio, e ali pedir proteção, pedir orientação, para que eu tenha um dia mais equilibrado, um dia fortalecido, e dar continuidade às minhas atividades. Na prática, na noite do Evangelho, no dia que eu vou participar do Evangelho, eu preparo antes, né, o que eu vou falar, eu medito, eu estudo, eu vou ver alguma coisa sobre o assunto, eu vou tirar algumas impressões, eu vou tirar um tempo para refletir sobre isso daí, sobre esse assunto que eu vou falar com vocês. Eu preparo o local. Como é que eu preparo o local? Aqui no fundo eu tenho uma musiquinha leve, suave, tocando, né? Eu já coloquei aqui a água para fluidificar. Eu vou explicar um pouquinho daqui que é água fluidificada. Eu já fiz a minha prece também para fluidificar a água. O que é água fluidificada que a gente fala, né? É como a água, se você é católico, aquela água que é benzida, aquela água benta, ou se você tem se você tem o jorei, né, que é os messiânicos, não sei se o messiânico faz isso, de você impor as mãos sobre aquela água e fazer uma prece, fazer uma oração e colocar naquela água esse fluido vital, esse fluido espiritual nele. E aí depois, durante a semana, durante o dia, eu tomo pequenos goles dessa água, que é como se fosse um lenitivo, um remédio espiritual para as minhas dificuldades físicas, minhas dificuldades emocionais, que eu posso estar desequilibrado, e a água fluidificada vai me ajudar nisso. Então eu vou preparar todo esse ambiente para que eu possa me reequilibrar. Eu venho procurando também fazer uma coisa que é o distanciamento da parte de telefone celular, computadores e tudo isso. Eu estou diminuindo a minha quantidade, apesar que eu trabalho bastante com isso também, mas procurando diminuir o máximo esse tempo. Para quê? Para que eu tenha mais tempo comigo mesmo, né? De reflexão, de compreensão, de entender o que está acontecendo comigo, o que eu estou vivenciando, no meio desse turbilhão que nós vivenciamos hoje, da Covid, tudo isso. Como eu falei, há 2 anos, né, a gente já está há 2 anos nessa situação. Então, quando eu comecei essa atividade, foi quando começou o isolamento, e através dessa atividade, que era particular, pessoal, eu comecei a fazer através da internet, através de vocês, e muita gente que assiste, que vê os vídeos, não são espíritas, ou não estão familiarizados com algumas expressões ou com algumas colocações do espiritismo. Então, eu procuro falar da maneira mais ecumênica possível, para que você entenda, para que você possa, até mesmo não sendo, o objetivo não é tornar ninguém espírita aqui, muito pelo contrário, é apenas que você tire uns 15, 20 minutos para você se reconectar, para você respirar e ouvir uma palavra, uma reflexão que possa te ajudar a trazer para você um equilíbrio interno. Então tudo isso vai provocar em mim uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, principalmente nessa época tão difícil que nós estamos vivendo. Todos nós estamos sendo bombardeados todos os dias com tantas notícias perversas, difíceis, duras, né? Mas há muito tempo a gente já vem passando por isso. A diferença desse momento é a presença da morte mais próximo da gente. É isso mesmo, né? A morte está mais próxima, nós temos mais noção de que somos seres fisicamente mortais, espiritualmente eternos, mas fisicamente mortais.
E isso traz medo, isso traz pânico, isso traz reflexões assim pesadas, difíceis, que isso vai mexer na nossa parte emocional, na nossa parte mental. Muitas das doenças que nós sofremos são de origem emocional. E isso tudo vai vindo por quê? Porque eu não me reconecto comigo, eu não tiro tempo para pensar, para refletir o que está acontecendo na minha vida, como é que está a minha vida, para estar comigo mesmo, né? Para estar pensando no meu dia a dia, para estar pensando nas pessoas que convivem comigo. Por isso essa necessidade de da gente começar a pensar e refletir sobre tudo isso. Então era isso que eu queria colocar de introdução, para que a gente pudesse falar justamente sobre o que? Essa questão da reforma íntima e saúde emocional. Como é que eu estou internamente? Como é que está a minha casa emocional? Como é que está a minha mente, a minha cabeça, os meus pensamentos, as minhas emoções? Elas estão equilibradas, elas estão em harmonia, elas estão prontas para receber coisas novas e legais? Ou a minha cabeça está cheia de pensamentos que a gente chama de intrusivos? O que é pensamento intrusivo? Aquele pensamento que entra sem uma ação pessoal minha. Eu ouço uma notícia, eu vejo uma situação e isso gera em mim um pensamento. E muitas vezes é um pensamento de medo, de rancor, de ódio, de desespero, de pânico, que vai trazer em mim um desequilíbrio. Um desequilíbrio muito grande, um desequilíbrio que vai me provocar uma desarmonia, que eu não vou conseguir me relacionar e conviver perfeitamente com as pessoas. E esse desequilíbrio, essa forma de agir, de pensar, de não tirar um tempo para mim, de não fazer uma prece, de não fazer uma meditação, de não ver uma música suave, de não criar na minha casa um clima mais ameno, com o tempo vai criando em mim o que? Uma pessoa extremamente ansiosa, angustiada, depressiva, e aí vai gerar um monte de doenças, né, psicossociais que a gente está enfrentando. E aí eu vou enfrentar como isso? Através de remédios. Então eu vou lá procurar o remédio, vou tomar um remédiozinho para depressão, para ansiedade, para tanta coisa, e eu esqueço do principal, que é essa reforma íntima, que é essa mudança de comportamento. É ver o que eu estou fazendo, como é que eu estou agindo, como é que eu estou me comportando, como é que eu estou vivendo, e fazer essa mudança. Essa mudança de ação, de atitude, corrigir pensamentos, corrigir ações, corrigir como é que eu vejo a vida e o mundo. Tem muitos problemas que eu vivencio que eu não percebo. Estou tão no automático, estou no meu dia a dia que eu não percebo. Aí a necessidade de ter pessoas perto da gente, que nos conhecem, que possam perceber as nossas alterações, as nossas modificações de comportamento, e dar um toque pra gente, falar, olha, tem alguma coisa sua aí que não tá legal, você tá fazendo uma coisa assim que não tá bem, olha, você tá repetindo, sabe, o mesmo pensamento, tá falando sempre as mesmas coisas, você não tá sorrindo, você não tá mais se divertindo, tá sempre angustiado, amargurado. Eu preciso desse contato, dessa interação com as pessoas. Mas aí eu fico muito tempo nas redes sociais, na internet, com muita informação, muita coisa na cabeça, e acabo não prestando atenção no meu dia a dia, nas pessoas que estão perto de mim, em mim mesmo, né? Eu não percebo as alterações que estão do meu lado, que estão no meu dia a dia. Então eu preciso entender que é necessário fazer essa reforma. Como é que eu faço essa reforma íntima? Imagina a tua casa. Você vai olhar na sua casa e vai prestar atenção no que você precisa mudar e arrumar. Trocar o azulejo, mudar a mesa que está quebrada, a cadeira que está torta, pintar as paredes que estão sujas. Eu vou começar a observar quais as modificações, quais as alterações, quais as manutenções que eu tenho que fazer.
É a mesma coisa comigo. Eu vou começar a olhar o que eu estou fazendo que não tem mais serventia, que tipo de comportamento que eu estou tendo que não tem mais benefício nenhum, nem para mim, nem para as outras pessoas. Eu vou começar a olhar meu comportamento, minha atitude, as minhas opiniões, e eu vou começar a ver como é que eu posso melhorar e mudar isso. Mas não dá para você reformar a sua casa só de uma maneira, vamos dizer assim, dando um tapa, né? O famoso tapinha. Vamos dar um tapinha aqui para ver se melhora. Então eu vou lá, eu pinto a parede, mas eu não descasco a parede, eu não sei se embaixo daquele reboco se o tijolo, o bloco está inteiro, se não está trincado, se não está rachado. Eu não olho a estrutura da minha casa. Eu simplesmente lá, vamos dizer assim, dou uma caiada, né, jogo um cal em cima lá, dou uma mexida e pronto. A reforma íntima é mais profunda do que isso, gente. É olhar realmente lá como é que está a tua base, como é que está a tua essência, o que está acontecendo. E como é que eu vejo isso? É tirando essas práticas de comportamento e atitude, é criando em mim esses hábitos salutares de comportamento, lendo um bom livro, um livro legal, assistindo um bom filme também, né? Um filme enriquecedor, um filme que faça eu pensar, que faça eu refletir, procurar interagir com pessoas que tragam boas notícias, que tragam pensamentos legais, que tragam uma forma bonita de agir, de se comportar. É olhar os meus erros de comportamento que estão se repetindo constantemente. É ouvir as críticas, sim, né? Porque as críticas muitas vezes nos traz caminhos novos a seguir que a gente não está seguindo. É prestar atenção no outro, é prestar atenção em mim. Então aí tem o hábito da prece, para quem é religioso. Qual é o hábito da prece? Mas a prece não pode ser automática. Não é legal prece automática. Eu vou fazer prece que todo dia, 9 horas da noite, eu faço uma prece. Eu vou fazer o Pai Nosso, o Ave Maria, qual que é o... Não, é um momento de prece. Como eu vou fazer essa prece? Sento, respiro, elevo os pensamentos, procuro sentir ali o ambiente onde eu estou, procuro sentir a energia do local, e eu vou deixar fluir de mim palavras, sentimentos naquele momento. Deus me proteja nesse momento dessas influências negativas que estão me assolando. Libere a minha alma das dores, dos rancores que tanto me pesam. Que eu saiba perdoar, que eu saiba me perdoar, que eu saiba entender a dificuldade do outro e as minhas. Me dê clareza de pensamentos, me inspire, me oriente. Coisas assim, coisas que eu leve para as outras pessoas e para mim também. Momento às vezes de simplesmente sentar e deixar uma música tocando e você se conectar, procurar ouvir teu mestre interior, ouvir o teu mentor, ouvir as inspirações, agir mais, pensar menos, confiar mais, né? Ir na sua intuição, ter intuição. A intuição é a comunicação de Deus com a gente. E eu preciso entender que Deus, né, dentro da nossa visão, Deus é causa, né? Deus não é um homem sentado num trono, né, de barba branca esperando para nos punir ou qualquer coisa assim. Não é a nossa visão. Deus é causa. Como eu não sei dar um outro nome para a causa, para essa causa de criação, essa causa da vida, tudo isso, eu chamo de Deus. Eu posso chamar de Alá, eu posso chamar de Maomé, os outros nomes, eu não sei, né? Vou chamar de amigão, companheiro, não importa. O fato é que Deus, boa noite, Neide também, Agnes, todo mundo também assistindo, é que Deus é causa primeira de tudo. Então quando eu saio, né, e olho para o céu, vejo aquele monte de estrelas, eu vejo aquelas constelações, é Deus manifesto, é Deus presente, é Deus vivo. Quando eu ando pela rua e eu olho, sabe, aquelas obras, essa construção, eu olho a natureza, eu olho uma árvore, eu olho um animalzinho, eu olho um passarinho, eu olho esses bichos por aí, é Deus manifesto. Hoje estava chegando em casa, tem um hibisco na frente da minha casa, bem grande. Hoje cheguei naquele calor escaldante, né? Muito quente, um calor
terrível, eu olho no hibisco, tem um beija-flor, tá? Indo de folha em folha ali, bebeu o néctar ali daquelas folhas e depois foi embora. Então é contemplar essas coisas, sabe? É parar um pouquinho e olhar. Nossa, apesar de estar quente, apesar de estar tão abafado, de estar tão difícil, eu vejo um passarinho ali na minha frente da minha casa, né? Tão pequenininho ali, entrando em cada florzinha ali e se alimentando. Então eu vejo ali Deus manifesto. Então é olhar para o outro e ver Deus manifesto também no outro, na manifestação do outro. Ah, mas com tantas dificuldades, com tantos problemas, como é que eu vou ver Deus? Deus também se manifesta nisso. É através dessas dificuldades, desses problemas que nós estamos vivenciando, dessas coisas todas que nós estamos dia a dia passando, que é Deus se manifestando. Para quê? Para que a gente acorde para a vida, para que a gente acorde para a nossa existência, que a gente perceba, né, que existe uma vida nos circundando e que ela precisa ser vivida, mesmo com as dificuldades, com os medos, com as tristezas, com os rancores, porque aí vai entrar a fé, vai entrar a esperança, vai entrar a caridade. Grilo faz tempo que eu não vejo aqui. Outra coisa que eu não vejo faz muito tempo aqui é vagalume. Antes, quando eu mudei para cá, em Itaquaquecetuba, para quem não conhece Itaquá, depois de São Paulo, próximo a Guarulhos, Mogi das Cruzes, bem próximo de São Paulo. Então, quando eu mudei para cá, muito tempo atrás, era muito comum eu sair e ver os vagalumes, né? Ver aqueles vagalumes. E há muito tempo eu não vejo vagalume aqui. Aliás, faz muito tempo mesmo. E grilo faz tempo também, né? E grilo então são essas coisinhas, né? Aparentemente, quando eu falo coisinha, não é depreciativo. É no sentido de que são pequenas, mas importantes, né? É ver o beija-flor, é ver o grilo, é reencontrar um vagalume, né? Tem muita gente, muita criança aqui na grande São Paulo aqui, que talvez nunca tenha visto um vagalume. A gente prendia o vagalume dentro do vidro, uma coisa meio hoje maldosa falar, né? Mas a gente colocava, né, para ver como é que ele brilhava. Então isso é reforma íntima, é olhar para a minha vida, olhar como é que eu tô, coisas que eram importantes que eu não estou fazendo mais, como dar atenção à minha casa, à minha família, às pessoas que convivem comigo, prestar atenção como eu trato as pessoas. De repente eu percebo que eu estou sempre com um olhar pesado, rancoroso, não estou falando coisas boas para as pessoas, não estou levando uma palavra de carinho para as pessoas, né? Então é prestar atenção em mim. E é onde entra a parte emocional, a saúde emocional. É justamente isso, quando eu bombardeio meu eu interior, a minha parte interior, com tantas coisas negativas, com falta de atenção em mim mesmo, com falta de respeito para com o outro, com excesso de notícias, de informações absurdas para mim mesmo, eu vou criando doenças psicossomáticas e o meu corpo vai alertando que eu não estou bem. Dores de cabeça, dores nas costas, dores nas pernas. Muitas vezes, eu vou tomar um remédio X, um remédio Y, e não passa. Por quê? Porque é uma dor emocional, é uma doença emocional. Meu comportamento, minha atitude está gerando aquilo e meu corpo está falando: olha, você está agindo de maneira errada, muda antes que a gente, né, vá embora. Por que a gente está vivendo um surto tão grande novamente dessa doença aí, desse vírus? É porque na hora que deu a queda, a gente deu aquela relaxada. Não, tá tudo bem, tá tudo legal, e abandonou, né, os preceitos aí de lavar as mãos, de cuidar da higienização. Durante algum tempo, eu estava em alguns mercados, em alguns locais, não tinha nem mais álcool gel nem para passar na mão. Ninguém estava verificando a temperatura, ninguém estava mais higienizando o carrinho. Ou seja, enquanto a coisa está difícil, as pessoas fazem. Depois que melhorou, esquece. Eu tenho que transformar isso em hábito. A reforma íntima é hábito de se cuidar, é hábito de se gostar, é hábito de se fazer bem. Não é fazer algo só quando a coisa está ruim. Então, quando está ruim, eu vou fazer uma prece. Quando está ruim, eu vou fazer uma promessa. Quando está ruim, eu vou clamar a Deus. Não, é hábito. É o hábito de orar, o hábito de fazer a prece, o hábito de meditar, é o hábito de ser bom, é o hábito de ser caridoso, o hábito de ser fraternal.
né? É hábito, é criar. Boa noite, Rita, tudo bom? É criar o hábito de ser bom, de fazer as coisas certas. Ah, passou a Covid, passou tudo isso. Continua usando álcool gel, continua lavando as mãos, continua com distanciamento. Eu não preciso estar toda hora abraçando, beijando todo mundo, não. Eu não sei onde as pessoas estão indo ou de onde eu estou vindo, e de repente eu posso levar essas contaminações. Então, o distanciamento, ter mais cuidado, ter mais reflexão no que faz, como age, isso vai fazer com que eu tenha uma melhor qualidade de vida e comece a fazer uma reforma íntima realmente que vale a pena. Hábito, ter hábito de fazer as coisas, transformar isso que eu faço toda quinta-feira, né, para vocês aqui. Para mim hoje é um hábito. Eu preciso, não é que eu preciso, eu já estou acostumado. Para mim faz falta não fazer isso. Todo dia de manhã pegar e ouvir, fazer as preces que eu faço de manhã, para mim é hábito. Chegar no meu trabalho e fazer a minha preparação, a minha prece antes de começar a trabalhar, é hábito. Então eu tenho que entender que certas coisas são hábitos. Como eu também tenho, muitas vezes a gente tem o hábito de pensar coisas ruins, de agir de maneira negativa, de só ver o mal, de só ver a coisa que não funciona. É o hábito da tristeza, é o hábito do rancor, é o hábito do ódio, da depreciação. Eu preciso fazer uma mudança de hábito. Então a reforma íntima é ver esses hábitos negativos que eu tenho e transformar em coisas positivas. Quando eu leio, quando eu me esforço, quando eu ensino, quando eu compreendo as coisas, eu vou criando hábitos. Então é habituar a fazer coisas boas. E quando vier um pensamento ruim, quando vier um pensamento intrusivo, negativo, não é simplesmente falar, não vou pensar nisso, porque não adianta você falar, eu não vou pensar, aí que você vai pensar mesmo. É me concentrar em coisas boas. É parar, refletir, procura o beija-florzinho, procura o grilo, procura as coisinhas boas, olha a parede, olha o seu neto, olha o seu filho, olha a sua esposa. Faça um elogio, fale uma coisa boa, né? Crie o hábito de ser gentil, crie o hábito de ser legal, de ser bacana. Por que a gente tem que ter o hábito sempre de ser mal educado? Eu vou até contar um negócio hoje que foi... eu fui conversar com uma pessoa, veio conversar comigo hoje, lá no trabalho, e ele, né, um dos atendidos, e falou... Ele veio sério falar comigo e falou, olha... eu fui na casa do meu irmão lá, fui fazer uns negócios e eu fui dar água pro meu galo. Meu galo estava sem beber água. E meu galo era muito amigo do meu cachorro. Eu falei, como assim? Eles conversavam, trocavam o maior papo. Eu fiquei olhando para a cara dele assim e falei, como que o cachorro? Né? Não, e ele contou isso porque na cabeça dele, na forma dele ver a vida, de algumas coisas que ele estava passando, entender que o cachorro estava conversando com o galo, para ele era algo que estava legal, porque ele não estava percebendo o abalo emocional que ele estava vivendo, ele não estava percebendo a dificuldade que ele estava vivendo, mas prestando atenção no que ele estava falando, do jeito que ele estava falando, eu tive como ajudá-lo, eu tive como orientá-lo a observar, olha, você está vendo o que você está falando para mim, está vendo o que está acontecendo, para alertar, para ele prestar atenção. Né? Aí ele foi me contar exatamente tudo que estava passando, estava vivenciando, e aí eu pude ajudar. Então muitas vezes a gente vê alguma coisa que parece ser engraçada, absurda, mas é uma forma de eu comunicar, dessa pessoa me comunicar, ou eu me comunicar com o outro, que alguma coisa não está legal comigo. Então, é olhar as coisas sem preconceito, é olhar as coisas sem, esse cara tá isso, esse cara... Não, ele está querendo dizer alguma coisa para você. E ele não sabe como, então ele cria uma história, cria uma situação e tente colocar, né, as ideias em dia. Isso também é uma forma de reforma íntima, porque muitas vezes eu não vou conseguir explicar o que eu estou sentindo, o que eu estou vivenciando, o que eu estou passando. Então quando alguém vier contar uma história para você, seja ela qual for, aparentemente louca, absurda, escute, ouça. Isso vai te ajudar também, porque quando eu presto atenção na conversa do outro, dou atenção para o outro, eu dou atenção para mim também. Eu percebo se eu estou mais paciente, se eu estou mais compreensivo, se eu estou mais complacente, como é que eu estou? Então aprender a ouvir o outro, aprender a dar ao outro a oportunidade de ser feliz, de dizer, de falar, de comentar.
Tudo isso é muito importante para no dia a dia, para que a gente faça uma reforma íntima e tenha saúde emocional. A saúde emocional ela só vem quando eu desabafo, eu converso, tem alguém para me ouvir, tem alguém para que eu fale. A saúde emocional vem também quando eu tiro um tempo para mim, através de uma meditação, que eu paro, que eu levo meu pensamento, que eu respiro, que eu começo a olhar para as coisas que estão acontecendo e começo a perceber o quanto eu estou me agredindo, o quanto eu estou me violentando, o quanto eu estou fazendo algo ruim para mim, e criar em mim essa necessidade de transformação, de buscar coisas melhores. É procurar pessoas que me ouçam, que queiram me ouvir, que me dê a oportunidade de eu me ouvir também, de eu entender o que está acontecendo comigo, para que assim a gente possa se transformar, se tornar seres melhores, pessoas melhores. Né? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, conversar com vocês hoje. Espero que esse nosso evangelho de hoje, esse evangelho de uma maneira um pouquinho diferente, tenha ajudado, possa ajudar vocês. Peço por gentileza, você que assistiu, que vai assistir, que compartilhe, que envie para um amigo, envie para uma pessoa que essas palavras que eu falei aqui, na sua opinião, na sua visão, possa ajudá-los, e que nosso trabalho possa assim também crescer, possa ser ampliado, possa chegar a mais pessoas, e a gente possa, né, ajudar através dessas observações, desses momentos, ajudar o maior número de pessoas possível, independente de crença, de vivência pessoal, apenas levando uma reflexão. O Evangelho é uma grande reflexão. O Evangelho é boa nova, é uma forma nova de ver as coisas, de compreender as coisas. É sair do automático e entrar no contato mais profundo com Deus. Tá? Eu espero que vocês tenham uma boa noite, uma noite maravilhosa. Que Deus os abençoe sempre e que a gente possa na próxima quinta-feira novamente estar aí conversando, nos reunindo, trazendo uma mensagem legal para vocês. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos torne cada dia mais dignos de ser seus filhos. E que a imagem do Cristo, que a imagem desse ser maravilhoso que está sempre em nossas mentes, seja o nosso escudo, o nosso objetivo de vida, o nosso orientador, é a nossa meta de existência. Deus abençoe. Até quinta-feira. Até lá.